Olá! O que você precisa saber sobre o altivo do tipo 2 no Eneagrama? Primeiro, o seu ponto de vista a respeito da realidade. A janela principal pela qual o tipo 2 percebe a realidade, eu chamo de janela 2, que foca no outro por empatia. E aqui tem uma sacada. Não é focar no outro no sentido de analisar o outro, entender o outro, compreender o outro. Não. É por empatia. Sentir o que o outro sente. E eles são fenomenais nisso. É bem provável que de todos os perfis, de todas as pessoas, são aquelas que mais têm natural habilidade em sentir o outro. Mas entenda, sentir o outro não é entender o outro. Eu não estou analisando os processos, sabe? Eu estou sentindo o que ele sente. E aí dá uma sensação empática de, puxa, eu compreendo a sua dor. E é fácil aí se mover em direção a ela. E são hábeis em se mover nessa direção. Essa capacidade de perceber o outro, ela é muito bem utilizada quando o vínculo com essa janela, que foca no outro por empatia, é através de uma competência emocional. E a competência emocional que dá habilidade, não apego, habilidade natural em olhar pela janela 2 é o sentir-se capaz, que está ligada à autoestima, sabe? Tem uma autoestima mais elevada, no sentido, olha, não sei, mas aprendo. Tem alguém aí que nasceu sabendo? Não, né? Então, posso até não dar certo na primeira, mas na melhor de 3 eu começo a apostar em mim mesmo. Essa autoestima confere a esses indivíduos uma vantagem enorme, principalmente em áreas em que eu preciso ler as intenções dos outros. Na área comercial, por exemplo, eles são pessoas que fazem vínculo rapidamente. Em 2 minutos já sabem tudo sobre a vida da pessoa. Isso é fenomenal, é uma habilidade natural deles. Quando o uso é consciente, então mais ainda, ajuda dramaticamente não só ele quanto aos demais. E quando a gente fala de ajudar os outros, é importante entender o seguinte, nem todo tipo 2 é literalmente um prestativo, por isso eu uso o nome o altivo, que vem de altivez, certo? Sentir o outro não necessariamente faz com que esse indivíduo se mova em direção a esse outro para realmente resolver o problema do outro, certo? Muitos altivos se sentem capazes de resolverem seus próprios problemas. Se fosse comigo, eu dava jeito. Tá? E não necessariamente se vincula com o outro. Por isso eu não costumo utilizar o nome prestativo, que fica muito mais num dos 3 instintos, um dos 3 subtipos do tipo 2, do que os demais. Mas o que sim nós vamos ver em todos eles é essa autoestima, sabe? Essa sensação interna de que eu sei, eu sou, eu faço. Quando eles dirigem esse processo, antes disso é o seguinte, eu citava que conhecer o outro, ou compreender o outro, sentir o outro, não significa que eu compreenda a mim mesmo. São 2 coisas que trabalham-se em paralelo. Muita gente acha que quanto mais eu me conheço, mais eu conheço do outro. Ou ainda, quanto mais eu conheço as diferenças entre as pessoas, mais eu me conheço. As coisas, infelizmente, não são bem assim. O movimento de se conhecer, autoconhecimento, tem uma perspectiva, que nós vamos ver inclusive na janela 4. Foco em si. Sabe? O auto-olhar, olhar para si, se perceber as suas emoções. Quando eu foco, uso essa energia para fora e percebo o outro, eu posso perceber detalhes dos outros e que não tem nada a ver comigo, certo? Ou seja, essas 2 coisas trabalham em paralelo. Eu me conheço, é uma energia, é uma ação, eu conheço os outros, uma outra ação, e elas funcionam literalmente em paralelo. Isso não quer dizer que eu conheça muito sobre as pessoas, eu vou conhecer de mim mesmo, e tampouco quer dizer que se eu conheço muito de mim mesmo, vou conhecer mais sobre as pessoas. É importante investirmos energia nessas 2 áreas. O nosso amigo altivo tem uma enorme energia para perceber o outro. Consequentemente, não necessariamente conhece de si mesmo. E é bem pouco provável que ele tenha clareza do que ele gosta, de suas preferências pessoais. É mais fácil que ele responda essas questões de uma maneira que resolva a situação de forma mais objetiva. Eu gosto disso, esse é o meu jeito, eu nasci assim, vou ser sempre assim. O que não responde muito a ele, e sim a uma emoção que está em excesso, ou seja, o excesso de sentimento de capacidade que se transforma em orgulho. Esse orgulho de não dar o braço a torcer mesmo, sabe? Uma vez que eu falei, não volto mais atrás. Puxa, se você errou, qual o problema de voltar atrás? Dói. A dor do orgulho ferido, a dor de dar o braço a torcer. Literalmente, movidos por essa emoção, o orgulho, a sensação é de que eu posso dar conta de tudo. Se eu quisesse, eu resolveria.
Isso lhes causa uma cegueira contra as dificuldades, aquilo que ainda precisa ser feito ou ainda aquilo que ele carece. Ele precisaria de ajuda. Como não tem muitos olhos para si, enxerga demais os outros. Mas quando a gente convive com o tipo 2, e essa é uma das coisas que você precisa saber sobre o tipo 2, são pessoas carismáticas, envolventes, sabe? Fica até difícil dizer alguma coisa para esse indivíduo, porque ele é tão gente boa. Só que isso, essa proteção ao mesmo tempo, limita que as pessoas deem uma real para ele. E se dão, ele fica magoado, ferido. Pode ser quase como um pisar em ovos para lidar com o tipo 2. Sim, porque ele facilmente sente-se ferido pelo seu orgulho, certo? Puxa, tanto que eu fiz para você, né? Tanto que eu lhe apoiei, como é que você vem com uma dessas para cima de mim agora? É fácil aí. Quer ver quando ele se sente humilhado? Puxa, você custava falar isso para mim, teve que falar isso na frente dos outros? E às vezes o que você falou é uma coisinha pequenininha que as pessoas nem notaram, mas para ele a percepção disso é exagerada. Outro ponto essencial que você deve lembrar com relação ao altivo do tipo 2, o exagero. As suas emoções são amplificadas, certo? Então é muito comum de eu amo, eu adoro também, eu odeio, eu detesto, sabe? Do tipo assim, tudo ou nada. E eles são pessoas do tudo ou nada. Muitas pessoas dizem assim, poxa, fulano de tal é tão bom, mas quando ele é ruim, é tão bom quanto. Ou seja, eles vão para a paixão, sabe? O excesso. Então é normal que eles expressem o que eles sintam de uma forma também exagerada, certo? Agora, se você quiser se dar bem com o tipo 2, saiba, não é querendo lhe dar uma real que você vai se tornar amigo dele. Esquece. Isso vai doer, ele vai se afastar de você. Vai procurar pessoas que gostem dele como ele é, sabe? Tá cheio de gente que gosta de mim como eu sou, para que eu vou ficar ouvindo esse cara me enchendo o saco? E é exatamente esse movimento. Não necessariamente esse movimento é consciente, sabe? Mas é isso que acaba acontecendo. Ele buscando pessoas que lhe aprovem como ele é, porque ele necessita dessa aprovação pessoal. E é bem comum, como são pessoas altivas, envolventes, que haja uma legião de pessoas que gostariam de estar ao seu redor. Parece inicialmente uma vantagem, mas em algum momento esse indivíduo fica refém disso. E decidir pelo que eu quero pode não ser exatamente o que as pessoas querem. Isso cria no indivíduo uma sensação de que vou decepcioná-los. Puxa, eles contam comigo. Isso divide esse indivíduo de uma forma enorme. E como o orgulho é o seu vício emocional, a sensação que eu vou dar conta de tudo, mesmo que seja humanamente impossível. Notem, eles tendem a assumir mais do que dão conta, mas não porque são irresponsáveis, nada mais longe da verdade, mas porque tem a sensação interna que eu vou dar conta, que tudo vai dar certo, com uma fé exagerada nas coisas. Certo? Né? Nada mal com a fé, mas faça a sua parte, ou seja, galgue os degraus que são necessários para chegar lá. E para eu perceber os degraus que são necessários para chegar lá, eu tenho que perceber aquilo que eu careço, que me falta, né? As inabilidades. Como o seu foco está mais em suas habilidades, o que ele tem, o que ele desenvolve, o que ele administra, o que ele dá conta, a tendência é ter uma certa cegueira quanto às dificuldades e deficiências. Então, se você convive com o tipo 2, a dica de ouro que eu quero deixar é a seguinte. Não que você tenha que bajulá-lo, ele vai perceber isso de longe, mas sim valorizá-lo. Ele quer se sentir valorizado. Você pode até dar uma dica para ele, mas valorizando. Eu falo isso para você porque eu gosto muito de você e por isso mesmo vale a pena investir em você. Eu acho que você faria isso muito melhor se nós pudéssemos agir dessa maneira. Indique os caminhos, apoie ele. Eles são pessoas que, quando apoiadas, serão seu braço direito e seu braço esquerdo. E querem ser isso, por incrível que pareça, são pessoas que gostam de ser apoiadores. Incrível, né? Gostam de ser apoiadores quando se sentem apoiados. Há uma recíproca que tem que ser verdadeira. Essa valorização, sentir-se valorizado, para eles é essencial. Um elogio, às vezes, eles levam 15 dias com ele. Olha, fulano tal falou isso de mim. Você não sabe, mas olha, as pessoas me dizem de mim tal coisa. Sabe? Eles gostam disso. Mas longe disso virá uma arrogância. São pessoas que, pelo seu carisma natural, até quando falam, fica engraçado. É o jeitão deles. Agora, se você é um tipo 2, o principal que você tem que entender é o seguinte. O orgulho cria uma cegueira. A sensação de que eu já sei, e se eu já sei, não preciso aprender. Que eu já dou conta, então não preciso fazer nada porque já está pronto. Isso dificulta o olhar para si,
para suas próprias carências. Então, uma boa perguntinha para se fazer, se você se identifica com o altivo do tipo 2, é: o que eu quero? O que eu gosto? O que faz sentido e significado para mim? Inicialmente, essa pergunta pode parecer um pouco egoísta. Poxa, com tanta gente com necessidades, eu vou ficar pensando só em mim? No fundo, o que nós queremos aqui é equilibrar a balança, porque a tendência é focar demais no externo e não perceber muito o interno, o que de fato faz sentido e significado para você. Essas são as informações do que você precisa saber sobre o tipo 2, o altivo.